Gosto quando você mexe assim. Meu professor de 44 anos elogiou. Eu tinha 18. A sala inteira ficou em silêncio. Senti meu rosto queimar, um calor subindo pelo pescoço, se espalhando pelo peito, descendo até a barriga. Minhas mãos começaram a suar. Ele sorriu, um sorriso que eu não conseguia decifrar, e repetiu. É isso mesmo. Continue mexendo assim. Juro que senti um arrepio, uma onda de eletricidade percorrendo meu corpo. Era uma mistura de excitação, medo e vergonha. Eu não sabia onde enfiar a cara. Naquele instante, todos os olhares estavam em mim, queimando como brasa. Parecia que o tempo tinha parado. Eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio na parede, lento e torturante, amplificando cada batida do meu coração. E ele, meu professor, continuava me olhando, esperando. Esperando que eu fizesse o quê? Eu não fazia ideia. Meus pensamentos dispararam, um turbilhão de perguntas sem resposta. Será que ele estava insinuando algo? Será que eu tinha entendido errado? Será que todos na sala estavam pensando a mesma coisa que eu? Aquele elogio, tão ambíguo, pairou no ar, carregado de uma tensão quase palpável. Você já sentiu essa sensação? De estar completamente exposta, vulnerável, com todos os seus segredos à mostra? Pois é, era exatamente assim que eu me sentia. Deixa o like se você já passou por algo parecido, porque preciso te contar o que aconteceu depois. Vocês precisam entender o que me levou àquela situação, àquela sala de aula, naquele instante. Preciso, com o coração batendo forte no peito e as mãos trêmulas. A história toda começou alguns meses antes, numa pequena cidade do interior, onde a vida era simples, o ar era puro e as pessoas se conheciam pelo nome. Eu havia acabado de me mudar para a fazenda da minha avó, um lugar cercado por plantações de milho, com cheiro de terra molhada e o som constante dos grilos à noite. Minha avó, uma mulher forte e sábia, sempre me dizia: "A vida é como amassar pão, minha filha. Requer força, paciência e muita dedicação." Eu não entendia muito bem o que ela queria dizer na época, mas aquelas palavras ficaram gravadas na minha memória. Eu estava em busca de um recomeço, de uma nova vida, longe da cidade grande e de todos os problemas que eu havia deixado para trás. E foi lá, naquela fazenda, que eu encontrei o meu professor, um homem charmoso, inteligente e perigoso. A tensão na sala de aula era palpável. O olhar intenso do meu professor de 44 anos me trespassava enquanto eu apresentava meu trabalho de escultura. Minhas mãos, úmidas de suor, deslizavam pela argila fria, moldando-a com movimentos hesitantes. Cada toque, cada pressão, cada curva que eu criava parecia ecoar no silêncio da sala. Era como se a própria argila estivesse absorvendo a minha ansiedade, a minha insegurança, o meu desejo de agradar. A textura áspera e maleável sob meus dedos me trazia uma estranha sensação de conforto, um contraste com a turbulência que se agitava dentro de mim. Eu podia sentir o peso do olhar dele sobre mim, acompanhando cada movimento das minhas mãos, como se estivesse decifrando algum código secreto na minha maneira de trabalhar. Era um olhar que me perturbava, que me excitava, que me deixava completamente à mercê da sua interpretação. E a argila, sob meus dedos nervosos, ia tomando forma, ganhando curvas e volume, quase como um reflexo da minha própria transformação. Eu me sentia nua, exposta, como se ele pudesse ver através da minha pele, penetrar nos meus pensamentos mais íntimos. A cada movimento, a cada toque na argila, a tensão aumentava, o calor se intensificava, a respiração ficava mais curta. Era uma dança sensual e silenciosa entre mim e a matéria, sob o olhar atento e enigmático do meu professor. E eu continuava mexendo, moldando, criando, entregue àquele momento de estranha intimidade, sem saber ao certo onde aquilo tudo iria me levar. Aquele comentário, "Gosto quando você mexe assim", ecoava na minha mente. A maneira como ele disse, o tom de voz, o sorriso enigmático, tudo contribuía para a ambiguidade da situação. Minhas mãos ainda tremiam levemente, enquanto eu tentava controlar a respiração, que agora estava mais rápida e superficial. A argila, antes fria e inerte, agora parecia pulsar com o calor do meu corpo, transmitindo uma energia estranha, quase erótica. Cada movimento das minhas mãos, antes hesitantes, agora eram carregados de uma nova intensidade, uma nova consciência. Eu mexia, moldava, apertava, deslizava meus dedos pela superfície úmida e macia, sentindo a textura sob a pele, absorvendo a sensação, e a cada movimento,
a imagem do meu professor, com seu olhar intenso e sorriso enigmático, voltava à minha mente, alimentando a minha confusão, a minha excitação, o meu medo. O que ele queria dizer com gosto quando você mexe assim? Seria um elogio inocente à minha técnica? Ou seria algo mais? Algo proibido? Essas perguntas martelavam na minha cabeça, enquanto eu lutava para manter o foco na minha escultura. Mas a verdade é que naquele momento, a argila se tornou uma extensão do meu próprio corpo, e cada movimento, cada toque, cada pressão era uma forma de expressar a tempestade de emoções que se agitava dentro de mim. Você já se sentiu assim? Como se estivesse à beira de um precipício, dividida entre a vontade de se jogar e o medo do desconhecido. Deixe o like se você já experimentou essa sensação, essa mistura de excitação e apreensão, porque a história está apenas começando. Vocês precisam saber o que aconteceu depois, precisam entender o que se passava na minha cabeça, no meu corpo, na minha alma. Precisam conhecer a verdade por trás daquele olhar, daquele sorriso, daquelas palavras que me marcaram para sempre. A ambiguidade do elogio martelando na minha cabeça. A noite sem dormir, remoendo cada detalhe daquela tarde. Será que eu tinha interpretado errado? A maneira como ele olhava para mim, o tom de voz, a forma como seus dedos tamborilavam na mesa, tudo parecia carregado de um significado oculto, de uma insinuação que eu não conseguia decifrar. Aquele gosto quando você mexe assim ecoava na minha mente como um mantra, me torturando com a sua imprecisão. Seria um simples elogio à minha habilidade com a argila? Ou seria algo mais? Algo perverso? Eu me revirava na cama, sentindo o calor subir pelo meu corpo, o mesmo calor que eu havia sentido na sala de aula, sob o seu olhar intenso. As minhas mãos, ainda impregnadas com a sensação da argila úmida e fria, agora pareciam queimar, como se ainda estivessem sob o seu toque. Eu fechava os olhos e podia sentir a sua presença, o seu cheiro, a sua respiração próxima ao meu ouvido. Aquele mexer que ele tanto apreciava, agora se transformava em uma dança sensual na minha imaginação, um balé de movimentos suaves e provocantes que me deixavam sem fôlego. E a argila, coitada, se tornava cúmplice da minha fantasia, moldando-se aos meus desejos mais secretos, tomando formas que eu jamais ousaria revelar em voz alta. A cada pensamento, a cada imagem, a minha excitação crescia, misturada com uma dose crescente de culpa e medo. Será que eu estava enlouquecendo? Será que eu estava criando algo onde não existia nada? Será que eu estava projetando os meus próprios desejos naquele homem, naquele professor que, afinal de contas, tinha o dobro da minha idade? Eu não sabia. Tudo o que eu sabia era que eu não conseguia parar de pensar nele, de imaginar as suas mãos nas minhas, de sentir o seu olhar queimando a minha pele. E a argila, silenciosa testemunha dos meus devaneios, parecia absorver toda a minha angústia, toda a minha confusão, toda a minha sede. Deixem o like se vocês também já sentiram esse frio na barriga, essa mistura de excitação e medo, de desejo e culpa. Porque a história não acaba por aqui. Preciso contar o que aconteceu depois, o que ele fez, o que eu fiz. Vocês não vão acreditar. Na pequena cidade do interior, a oficina de arte era meu refúgio. O cheiro de tinta a óleo e argila fresca, a textura áspera da madeira, tudo me trazia uma sensação de conforto, de segurança. Era como se entre aquelas 4 paredes, eu pudesse me desligar do mundo lá fora, das minhas angústias, das minhas dúvidas. Ali, eu podia ser eu mesma, sem máscaras, sem disfarces. Podia me entregar ao prazer de criar, de moldar, de dar vida à matéria bruta. Minhas mãos, antes trêmulas e inseguras, agora se moviam com firmeza e precisão, guiadas por uma força interior que eu desconhecia. Eu amassava, esticava, moldava a argila, sentindo a sua textura sob meus dedos, o seu calor, a sua maleabilidade. Era uma sensação inexplicável. Como se eu estivesse me conectando com algo maior que eu mesma, com a própria essência da criação. Meu avô sempre dizia, com as mãos, a gente constrói o mundo. E eu, ali, naquela pequena oficina, sentia que estava construindo o meu próprio mundo, tijolo por tijolo, toque por toque. Um mundo onde eu podia ser livre, onde eu podia me expressar sem medo, onde eu podia explorar os meus limites, as minhas vontades, os meus desejos mais secretos. E a argila, cúmplice silenciosa da minha jornada, ia tomando forma, ganhando curvas, volume, vida. Era como se ela estivesse absorvendo a minha energia, a minha paixão, a minha sede.
Uma sede que eu ainda não conseguia nomear, mas que me consumia por dentro, me impulsionando a criar, a me superar, a me descobrir. A pressão da faculdade de artes era sufocante. A competição, acirrada. Eu me sentia pequena, um grão de areia em meio a um deserto de talentos. Insegura, com as mãos trêmulas e o coração disparado a cada avaliação. Mas ao mesmo tempo havia uma força dentro de mim, uma chama que se recusava a apagar. Uma determinação feroz de provar o meu valor, de mostrar ao mundo o que eu era capaz de fazer. A escultura era a minha válvula de escape, o meu porto seguro em meio à tempestade. Era ali, entre a argila fria e as minhas mãos inquietas, que eu encontrava a minha voz, a minha identidade. Era como se, a cada toque, a cada movimento, eu estivesse moldando não apenas a matéria, mas também a mim mesma, descobrindo novas formas, novas curvas, novas possibilidades. A argila, maleável e receptiva, se entregava aos meus dedos, absorvendo as minhas angústias, as minhas frustrações, os meus desejos mais secretos. E aos poucos, ia tomando forma, ganhando vida, transformando-se em uma extensão do meu próprio ser. Era uma sensação inebriante. Como se eu estivesse dançando com a matéria, numa dança sensual e silenciosa, onde cada movimento, cada pressão, cada suspiro era carregado de significado. E era nessa dança, nessa entrega, que eu encontrava a minha força, a minha coragem, a minha sede. Uma sede de criar, de me expressar, de me conectar com algo maior que eu mesma. Uma sede que me impulsionava a ir além, a superar os meus limites, a me entregar ao prazer da criação sem medo, sem reservas, sem vergonha. 7. O dia da revelação. A verdadeira intenção por trás do elogio do professor. A peça que eu tanto me esforcei para criar, girando lentamente no torno. Gosto quando você mexe assim, com tanta delicadeza e precisão. Tem talento, menina. Meu alívio foi imenso. Toda a tensão, toda a ambiguidade que eu havia sentido naqueles dias, finalmente se dissipou. Aquele mexer, que tinha me assombrado por semanas, que tinha povoado meus sonhos e meus pesadelos, agora se revelava em toda a sua simplicidade. Ele estava falando do meu trabalho, da minha habilidade com o torno, da minha dedicação à arte. Nada mais. A minha mente, que tinha criado um turbilhão de fantasias e interpretações equivocadas, finalmente se aquietou. O calor que eu sentia, a excitação, a vergonha, tudo se transformou em uma profunda sensação de alívio, de gratidão, de paz. Como eu pude ser tão tola? Como eu pude criar toda aquela história na minha cabeça, distorcer as suas palavras, transformar um simples elogio em uma insinuação perversa? A argila, testemunha silenciosa dos meus devaneios, agora parecia rir de mim, da minha ingenuidade, da minha sede. Uma sede que, afinal de contas, não era por ele, mas pela arte, pela criação, pela expressão da minha própria alma. Ele, meu professor, nada mais era do que um guia, um mentor, que reconhecia o meu talento, a minha dedicação, a minha paixão. E eu, cega pela minha própria insegurança, pelos meus próprios desejos reprimidos, havia projetado nele todos os meus medos, todas as minhas fantasias. Aquele dia, o dia da revelação, foi um divisor de águas na minha vida. Foi o dia em que eu finalmente entendi o verdadeiro significado das palavras do meu avô. Com as mãos, a gente constrói o mundo. E eu, com as minhas mãos, com a minha arte, estava construindo o meu próprio mundo, um mundo livre de fantasias, de medos, de vergonha. Um mundo onde eu podia ser eu mesma, sem disfarces, sem máscaras, sem sede, apenas eu, a argila e a minha arte. Lembrem-se, às vezes, a nossa mente nos prega peças, nos faz ver o que não existe, nos faz sentir o que não sentimos. A verdade, muitas vezes, é muito mais simples do que imaginamos. Deixem o like se vocês também já se enganaram com as próprias fantasias, se já criaram histórias na cabeça que não tinham nada a ver com a realidade. E se inscrevam no canal para mais histórias de superação, de autoconhecimento, de revelação. A lição que aprendi naquele dia foi a importância de não tirar conclusões precipitadas, de confiar no meu próprio trabalho e de não deixar a insegurança me dominar. A arte, assim como a vida, exige coragem e dedicação. Aprendi que a minha sede, a minha paixão, não era por ele, mas pela arte, pela criação, pela expressão da minha própria alma. Que a minha força vinha de dentro, das minhas mãos,
da minha capacidade de transformar a matéria bruta em algo belo, em algo que me representasse. Aprendi que a insegurança, o medo do julgamento, podem nos cegar, nos fazer ver o que não existe, nos fazer sentir o que não sentimos. E que, muitas vezes, a verdade é muito mais simples, muito mais libertadora. Aquele dia, naquela pequena oficina, eu não apenas moldei a argila, mas também moldei a mim mesma. Descobri a minha força, a minha resiliência, a minha capacidade de superar os meus próprios fantasmas. E entendi, finalmente, o que minha avó queria dizer com "a vida é como amassar pão. Requer força, paciência, dedicação e a coragem de se entregar ao processo, sem medo de se sujar as mãos." A força que descobri dentro de mim, a capacidade de transformar a dúvida em motivação. Meu avô tinha razão. Com as mãos, a gente constrói o mundo. E com a arte, a gente constrói a si mesmo. Aquele elogio ambíguo que antes me consumia de ansiedade, agora se tornou um símbolo da minha jornada. Um lembrete de que a interpretação que damos às coisas, o significado que atribuímos, às palavras, pode nos levar a lugares sombrios, criar fantasmas onde não existem. Mas também pode nos impulsionar, nos inspirar, nos fazer descobrir a força que reside dentro de nós. A argila, que antes representava a minha insegurança, agora simboliza a minha libertação. Cada toque, cada movimento, cada forma que crio é uma afirmação da minha identidade, da minha voz, da minha verdade. E a cada peça que nasce das minhas mãos, eu me sinto mais forte, mais confiante, mais viva. A arte se tornou a minha forma de expressão, o meu refúgio, o meu caminho de autoconhecimento. E através dela, eu descobri que a verdadeira sede, a verdadeira paixão, não está no olhar do outro, mas no fogo que arde dentro de mim, a chama da criação, da transformação, da superação. E é essa chama que me guia, que me ilumina, que me impulsiona a seguir em frente, a construir o meu próprio mundo, com as minhas próprias mãos, com a minha própria arte. Comentem aqui embaixo se vocês já passaram por uma situação parecida. Compartilhem suas histórias de superação. Vocês já sentiram essa mistura de excitação e medo, de desejo e culpa? Já criaram histórias na cabeça que não tinham nada a ver com a realidade? Deixem seus comentários, quero saber a opinião de vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias como essa, histórias de vida, de superação, de descoberta. Compartilhem esse vídeo com seus amigos. Vamos espalhar essa mensagem de força, de resiliência, de autoconhecimento. Juntos, podemos construir um mundo onde a arte nos liberta, nos transforma, nos conecta com a nossa verdadeira essência. Obrigada por assistirem e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras e dicas de arte. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A verdadeira força não está em nunca errar, mas em aprender com os erros e seguir em frente, moldando o nosso próprio destino, assim como a argila nas mãos de um artista. Daquela experiência, daquela angústia, daquela confusão de sentimentos, nasceu uma artista. Uma artista que aprendeu a ouvir a sua voz interior, a confiar na sua intuição, a se entregar ao prazer da criação sem medo, sem vergonha, sem reservas. Uma artista que descobriu que a verdadeira força não está na ausência de erros, mas na capacidade de transformá-los em aprendizado, em inspiração, em combustível para a sua jornada. Assim como a argila que se molda e se transforma sob as mãos do artista, nós também somos capazes de nos moldar, de nos transformar, de nos reinventar a cada nova experiência, a cada novo desafio. E é nessa constante transformação, nessa busca incessante por aprimoramento, que encontramos a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira força. A força de sermos quem somos, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas cicatrizes, com toda a nossa beleza. A lição que aprendi naquele dia, naquela pequena oficina de arte no MIMAS-NTI interior, foi muito além da técnica da escultura. Foi uma lição sobre mim mesma, sobre os meus medos, as minhas inseguranças, a minha capacidade de criar histórias na minha cabeça. Aprendi que a ambiguidade, às vezes, mora mais em nós do que nas palavras dos outros. Que a nossa própria mente pode ser a nossa maior inimiga, nos preenchendo de dúvidas, de fantasias, de interpretações equivocadas. A argila, que antes era apenas matéria bruta, se tornou um espelho da minha alma. Um espelho que refletia não apenas a minha habilidade com as mãos, mas também a minha fragilidade, a minha vulnerabilidade, a minha sede por aprovação.
Aquele gosto quando você mexe assim, que antes me perturbava, agora me faz sorrir. Um sorriso de compreensão, de autoconhecimento, de libertação. Porque entendi que a verdadeira força não está em evitar os erros, mas em aprender com eles. Não está em se esconder dos medos, mas em enfrentá-los. Não está em buscar a aprovação dos outros, mas em se aceitar, se amar, se valorizar. E foi isso que a arte me ensinou. A me encontrar, a me expressar, a me libertar das minhas próprias prisões mentais. A transformar a argila da minha alma em uma obra de arte única, imperfeita, mas minha. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Já passaram por alguma situação parecida? Já se deixaram levar pela ambiguidade das palavras, criando histórias na cabeça que não tinham nada a ver com a realidade? Compartilhem suas experiências, vamos conversar sobre isso. E se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Tem muita história boa vindo por aí. Histórias de vida, de superação, de autoconhecimento. Ativem o sininho para receberem as notificações e não perderem nada. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos espalhar essa mensagem de força, de resiliência, de autoaceitação. Juntos podemos construir um mundo onde a arte nos liberta, nos transforma, nos conecta com a nossa verdadeira essência. Obrigada por assistirem e até o próximo vídeo. Lembrem-se, a verdadeira força está dentro de cada um de nós. Basta descobri-la, cultivá-la e usá-la para moldar o nosso próprio destino, assim como um artista molda a argila em suas mãos. A vida, assim como a arte, é um processo constante de transformação. E é nessa jornada, nessa busca incessante por aprimoramento, que encontramos a nossa verdadeira beleza, a nossa verdadeira força.